Estamos a poucos dias das eleições autárquicas, onde vai ficar decidido qual o partido que vai ficar à frente da Câmara Municipal nos próximos 4 anos. Encerramos hoje o ciclo de debates e de entrevistas promovidos pela TV Alentejo e temos para este encerramento o Dr. Ismael Pimentel, candidato do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Beja. Beja foi o local escolhido para a sua residência e agora para a sua candidatura a presidente. Sente-se preparado para trocar Lisboa por Beja definitivamente? Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer à TV Alentejo o convite que me fez, dizer-lhes que estou aqui com muito gosto, porque é destas empresas que os concelhos vivem e os políticos nesta matéria têm a obrigação de apoiar, e eu estarei aqui permanentemente para vos apoiar, e hoje queria vos desejar muito boa sorte no vosso futuro e dar-vos os parabéns. É de facto verdade, eu tive uma relação com principalmente com o distrito, entre 1995 e 1999, quando era deputado, e portanto era o distrito que era da minha responsabilidade política, e nessa altura, com sinceridade, isto não é para ser dito muitas vezes, porque senão até parece hipocrisia, apaixonei-me pelo Alentejo, apaixonei-me por Beja, apaixonei-me não só por esta cidade como pelo distrito, e efetivamente acabei por escolher a minha segunda residência neste distrito e as delegações continuaram. Este ano de 2009, a estrutura local do CDS-PP de Beja fez o favor de me convidar, isso fez-me sentir muito honrado, como imaginará, e orgulhoso pelo convite, e eu aceitei este desafio de uma forma apaixonada, porque eu entendo que é preciso que nós gostemos daquilo que fazemos. E, de facto, ser candidato do CDS-PP em Beja é uma das atitudes políticas que mais me agrada nesta altura e, portanto, estou a fazê-lo com alma e coração, com este privilégio de terem sido as pessoas de Beja que me convidaram e que me chamaram. E, portanto, eu estou a chegar agora, mas estou a chegar para ficar e, portanto, aqui me têm. Agora que estamos perto do dia das eleições, o que é que mudou em si enquanto candidato, nas suas convicções? Olha, nas convicções nada, graças a Deus, porque sou um homem de convicções muito firmes e muito fortes. Nos desejos para a cidade mudou muita coisa. Eu sou atualmente autarca num concelho que também não é fácil, que tem problemas gravíssimos, que é o Concelho da Amadora. Acabo o meu mandato, como é óbvio, no próximo domingo. Tive o cuidado de o cumprir até ao fim. Eu acho que é importante que os candidatos que são eleitos pelo povo cumpram os mandatos até ao fim e os cumpram religiosamente, por mais penoso que isso possa ser para cada um de nós, porque ninguém nos pede que sejamos candidatos, ninguém nos pede que sejamos eleitos. Nós somos candidatos por opção e depois somos eleitos por vontade do povo. E a vontade do povo tem que ser cumprida. E, portanto, eu não entendo mandatos que são terminados a meio para que depois possam fazer outras atividades, e acho isso, de facto, da parte dos políticos uma coisa errada, e é também por isso que, às vezes, as pessoas não acreditam nos políticos. E esta nota parece-me importante. E há, de facto, uma diferença muito grande entre o Concelho da Amadora e o Concelho de Beja. Como sabe, Beja não está bem. Nós vivemos aqui de uma forma que me parece preocupante em relação à questão do emprego. Hoje já há fome em Beja e é necessário que se possa pôr um ponto final nisto com a maior rapidez que possa ser possível. Não temos ainda problemas de criminalidade e de segurança, mas, como sabe, a fome, a falta de emprego, as dificuldades económicas levam a isso. E, portanto, é preciso que pensemos nisso atempadamente, ou seja, que possamos prevenir em vez de depois remediarmos. E isto pode parecer agora uma coisa relativamente distante, mas se as pessoas pensarem efetivamente nesta relação existente entre estas coisas, podemos estar muito perto que isso comece a acontecer. E, de facto, Beja é, felizmente para nós, e nesta altura ainda, uma cidade tranquila, uma cidade com segurança, uma cidade onde se pode estar e onde se pode andar. Mas temos que acautelar rapidamente para que não aconteça nenhum problema com a segurança e com a criminalidade. Eu tenho defendido que é necessário que criemos, e propus, aliás, fui eu o candidato que propus, que criemos uma zona franca não financeira. Isto significa dizer que é uma reivindicação que tem que ser feita junto do Governo, uma reivindicação feita junto do Ministério da Economia e do Ministério das Finanças, no sentido de que Beja possa ser considerado um concelho com caráter de exceção do seu ponto de vista financeiro e do seu ponto de vista económico. E, portanto, isso traduzir-se-ia em apoios maiores da parte do Governo, nomeadamente em relação às verbas transferidas para a Câmara de Beja, como também depois nas contemplações que são feitas no PIDAC, na altura em que há o Orçamento Geral do Estado, como principalmente e também uma baixa significativa daqueles que são os impostos nacionais.
Obviamente que isto teria que ser feito a par com a Câmara Municipal, porque aí a Câmara Municipal teria também que ter a obrigação e tinha que ter essa atitude no sentido de baixar aqueles que são os impostos municipais, nomeadamente o IMI, a derrama, a parte significativa do IRS que é cobrado pelas câmaras municipais, no sentido de que com isto nós possamos criar maior investimento e, como tal, possamos criar mais emprego e mais riqueza. Depois há um ponto importante que me parece muito esquecido. A agricultura, que de facto era, até aqui há pouco tempo, um dos principais pilares de sustentação do Concelho e do Distrito de Beja, está hoje muito abandonada, não tem sido apoiada nem pelo município, nem pelo Governo Nacional e, portanto, é importante que nós pensemos nesta questão. Nós temos uma série de freguesias rurais, de freguesias que vivem muito à base da agricultura e, efetivamente, nesta altura, a agricultura e os agricultores estão completamente abandonados e desprotegidos e precisamos de os apoiar, precisamos de apoiar a agricultura, até porque, como sabemos, é e pode vir a ser ainda mais uma parte importante daquilo que é a produção nacional e, neste caso específico, a produção do distrito e da cidade de Beja. Temos, em relação aqui à zona urbana da cidade, tanto a zona histórica como a zona mais moderna, graves problemas, como sabem, então na zona histórica é escandaloso aquilo que se passa com a zona histórica em termos de urbanismo. Sob o ponto de vista comercial, sabemos as dificuldades que nesta altura o comércio em Beja vive e, portanto, é necessário, obviamente, que a Câmara Municipal, e essa sim tem a obrigação de o fazer, porque está aqui perto, está em contacto permanente com a realidade bejense, que apoie o comércio tradicional. Porque o comércio tradicional tem vivido uma situação muito difícil, que não é só fruto da crise, mas que é também fruto daquela realidade que nós temos, que é termos grandes espaços a circundar a cidade e que, portanto, como é óbvio, de alguma forma asfixiam o comércio tradicional. E é necessário que nessa matéria a Câmara o promova. Há autarquias neste país em que, até sob o ponto de vista publicitário, essa promoção é feita de uma forma muito visível e de uma forma muito dinâmica. E é importante que o município de Beja também o faça. E, portanto, isto para lhe dar algumas notas daquilo que eu acho que não está bem em Beja e daquilo que eu acho que é urgente fazer-se por esta cidade e por este concelho. Há aqui uma coisa importante, que é a proposta que eu fiz da privatização dos serviços municipalizados. As câmaras municipais não têm que ter, e na maior parte dos casos não têm em relação a algumas tarefas, uma vocação natural para as fazer. Repare que se as câmaras tiverem refeitórios, tradicionalmente e normalmente, essas mesmas refeições servidas nesses mesmos refeitórios são adjudicadas a empresas da especialidade. Se a Câmara precisa de ter seguranças, esses serviços são adjudicados a empresas da especialidade de segurança. Ora, eu defendo a tese de que é importante que a Câmara entregue os serviços de higiene e limpeza a uma empresa privada, com um concurso público, como é óbvio, em que um dos encargos oficiais e importantes é a manutenção dos postos de trabalho existentes nesta altura. Isto pode não ser só feito por o Concelho de Beja, que é relativamente pequeno em relação a estas empresas e, portanto, isto podia não ser uma atração económica para a empresa privada, mas, como sabe, eu também tenho defendido um governo transversal de Beja, porque é capital distrito e tenho que provar que é capital distrito, e, portanto, tenho defendido um governo transversal feito com os outros concelhos do distrito. E, portanto, havendo esta parceria, esta transversalidade de governação, nós teríamos condições para que outros municípios aderissem a este projeto e pudéssemos fazer, assim, uma adjudicação dos serviços municipalizados de higiene e limpeza, porque esta é, nesta altura também, uma das lacunas importantes na cidade. Já ouvimos dizer que sabe que não vai ser eleito como presidente. Isso fez com que levasse a sua campanha de outra forma? Fez com que eu fosse sincero, porque eu acho que nós temos que ser sinceros com as pessoas. Eu acho que na política se deve fazer aquilo que se faz na vida comum, na nossa vida normal, e o senso comum é isto. Ora, é evidente que um partido que nas últimas eleições autárquicas teve menos de 2%, por melhor candidato que tivesse, por melhor política que tivesse feito, seria praticamente impossível conseguir ter uma maioria que lhe permitisse ser presidência e, portanto, ficar à frente de todos os outros partidos. Eu cheguei a Beja, estou a ficar em Beja e vou ficar em Beja para conquistar aos poucos. É importante que eu seja eleito vereador. É fundamental que eu seja eleito vereador. Eu tenho dito às pessoas, nestes meus contactos, que muito foi de bom feito pela Câmara, muito foi de mal feito pela Câmara. Nem eu, nem o meu partido participámos, nem naquilo que foi feito de bom, nem naquilo que foi feito de mal.
Agora, acho que é a altura dos bejenses nos darem a possibilidade de chegar à Câmara com novas ideias, com novas propostas, com um novo dinamismo. A nossa equipa é muito jovem. Nós temos um gabinete de trabalho sobre Beja e sobre o Conselho e o Distrito de Beja, com gente muito jovem, com uma visão que, de facto, nesta altura é importante que aconteça em relação a esta cidade e a este Conselho. E, portanto, tenho pedido aos bejenses que me deem essa possibilidade. E depois que me julguem. Daqui a 4 anos, se eu tiver feito mal, que corram comigo, eu vou-me embora da Câmara sem nenhum problema. Se eu tiver feito bem, que me beneficie e que me compensem, dando-me mais poder. E, portanto, eu acho que é isto que tem que se dizer às pessoas. Eu tenho a noção clara de que, oficialmente, sou candidato a Presidente de Câmara, mas também tenho a noção real de que, efetivamente, não poderei ser, nestas eleições, ainda eleito Presidente de Câmara. Mas quero ser eleito vereador para contribuir com esta realidade que e de que falei forma com é outras. que pensa, que tipo de contributos é que pensa que pode deixar na Câmara, considerando isso como uma forma de preparar o terreno para uma nova candidatura? Uma nova candidatura e nessa altura, sim, em 2013, eu quero ser eleito Presidente da Câmara e, portanto, é para isso que vou trabalhar. Com aquelas propostas que tenho vindo a falar e muitas outras que não vieram aqui ao caso porque não quisemos ou não pudemos falar sobre elas, por esta novidade que eu entendo que a Câmara beneficiaria, porque de facto o CDS-PP e eu próprio nunca estivemos na Câmara Municipal, portanto nunca pudemos dar o nosso contributo, e depois por uma questão muito importante que tem a ver com o presente e um passado recente. Eu vejo que os outros partidos políticos, que não o Partido Comunista, nesta altura criticam imenso a Câmara Municipal. E há uma série de propostas novas e uma série de coisas que foram mal feitas. Eu admito que isto é verdade. Agora, os outros partidos políticos democráticos, principalmente o PS e o PSD, estiveram nas Assembleias Municipais, tiveram vereadores eleitos. E eu acho que uma oposição forte faz um poder mais forte. Ou seja, é um pouco a lei da concorrência comercial. Se você produzir um microfone e só se for você produzir o microfone, vai fazer esse microfone durante uma série de décadas porque não tem nenhum concorrente que faça um melhor. Se tiver um concorrente bom que faça um melhor, vai ter que ir evoluindo nesse microfone e passa a ter um microfone mais elaborado, mais tecnicamente sofisticado, etc. E, portanto, o poder também é assim. Se nós estivermos no poder, alguém que tenha na oposição uma posição forte, determinada, com ideias novas, com determinação na luta, e é uma posição construtiva, obviamente que tem que desenvolver melhor esse poder. E eu confesso-lhe que aquilo que vou vendo é que a oposição na Câmara Municipal de Beja e na Assembleia Municipal foi uma oposição fraca. E que o PS e o PSD só se lembraram, nas vésperas das eleições, de tudo aquilo que estava mal e de tudo aquilo que queriam propor para fazer de bem. E isto faz também durante os 4 anos de mandato. É isso que eu quero fazer na Câmara Municipal. Quero ser uma oposição construtiva, apontando o dedo àquilo que estiver mal feito e aplaudindo sempre aquilo que estiver bem feito. E independentemente da força política, de onde venham as propostas com as quais eu concordo, eu vou estar ao lado dessas propostas. Isso é uma certeza, e quem me conhece na política, e eu, como disse, sou autarca, sabe que eu pratico isto que estou a dizer e pratiquei durante estes últimos 4 anos. E eu acho que isto é importante que aconteça. Aliás, eu tenho dito, e deixo aqui, aproveito se me permitir fazer aqui um apelo, que eu acho que nós até ao dia 11 temos que esgrimir os nossos programas, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas propostas, batermos por eles acerrimamente. Eu, aliás, sou um acérrimo defensor daquilo que defendo e que acredito, e, portanto, se calhar sou mais empolgado porque acredito muito, mas no dia 12 eu faço um apelo aos candidatos que todos dispamos as camisolas dos partidos e que todos vistamos a camisola da Câmara Municipal de Beja para que, em conjunto, possamos, de facto, fazer alguma coisa por Beja. Eu não acredito que só um partido possa fazer alguma coisa por Beja. Temos mesmo que nos juntar todos, temos que ter essa força, temos que ter essa capacidade de reivindicação junto do poder central e temos que ter a capacidade de aqui nesta cidade, neste concelho, trabalharmos em conjunto em prol desta gente que bem precisa, bem merece e bem quer que trabalhem por eles, e é por isso que ainda escolhem políticos, apesar de alguma abstenção. E era outro apelo que, se me permitisse, eu gostaria de fazer. É evidente que eu tenho que pedir para votarem em mim, porque eu preciso de votos. Mas, essencialmente, vão votar. Não fiquem em casa. Não deixem a escolha nas mãos dos outros. É fundamental que a abstenção baixe neste país. Eu sei que hoje não é muito fácil acreditar nos políticos contra mim falo. Eu tenho noção disso. E também tenho noção que são os partidos e os políticos que têm um pouco a culpa disso. Mas é, já que vamos ter que governar, já que os políticos vão ter que estar a governar, que as populações nos escolham. Que sejam elas a escolher, que não deixem as escolhas nas mãos dos outros. E também dizer-lhes que, como diria um dirigente político do meu partido, que eu muito admiro e muito prezo, que é o professor Adriano Moreira, o voto útil só é para quem o recebe, nunca é para quem o dá. E, portanto, esta coisa do voto útil também tem muito que se lhe diga. É importante que apostemos
em novas propostas, em novas gentes, em novas dinâmicas. E estando a tão poucos dias das eleições e já que conta ser vereador, posso lhe perguntar quem é que gostava de ver na presidência? Olha, se pergunta e se quer que eu seja sincero, eu gostava de me ver a mim. Sim, mas não vai ser possível. E, portanto, sabe que a escolha do povo é soberana. E eu tenho muita confiança nas escolhas eleitorais. Há de reparar que, mesmo a nível de eleições nacionais, o povo português tem sabido escolher em conformidade com a realidade que lhe vai acontecendo. Eu acho que o povo português é muito sábio. Repare, por exemplo, nestas últimas eleições. O partido que mais subiu foi o nosso. Nós subimos de 12 deputados para 21 e recordo que é mais fácil subir de 12 para 21 deputados do que subir de 8 para 16. E o partido que subiu, de facto, mais, houve outros que subiram, mas que subiu mais foi o nosso partido. Porquê? Porque os portugueses entenderam que nós éramos a voz da verdade em uma série de matérias e perceberam que nós podemos ser uma voz forte no Parlamento e podemos, de facto, pressionar o futuro governo. E depois repare na votação que foi feita, apesar de tudo, o Partido Socialista ganhou. Mas repare de que forma é que ganhou e com que dificuldades ganhou. O Partido Socialista, nesta altura, em termos de número de deputados, só pode fazer maioria com o CDS-PP, que garantidamente não fará maioria com o Partido Socialista. E, portanto, o que os portugueses quiseram dizer foi, apesar de tudo, o engenheiro Sócrates pode continuar, mas pode continuar muito restringido e não pode continuar a fazer aquilo que fez no passado, que era quase uma ditadura da política socialista neste país. E, portanto, repare nesta indicação de que é, sim senhor, o povo português até reconheceu que o engenheiro Sócrates, enfim, de todos, devia continuar a ser primeiro-ministro, mas completamente controlado, completamente maniatado e, nesta altura, com uma dificuldade enorme. E depois aquilo que se dizia, que era uma viragem à esquerda, e que o Partido Socialista governaria com a extrema-esquerda, como vê, não é possível, porque os deputados da extrema-esquerda, somados com os deputados do Partido Socialista, não chegam para fazer rigorosamente nada. E, portanto, como vê, o povo é sábio. Isto para responder à sua pergunta, que não me esqueci, eu não lhe posso dizer quem é que gostaria ou não gostaria de ver como Presidente da Câmara Municipal de Beja. Vou esperar e sei que o povo é sábio e é soberano e em Beja, garantidamente, que vai fazer muito bem a sua escolha e eu confio muito nessa escolha. Obrigada, Dr. Ismael Pimentel. Ficam assim concluídas as entrevistas e os debates com os candidatos autárquicos. Cabe-lhe agora a si escolher o melhor candidato e votar já no próximo domingo.